como silenciar pensamentos perturbadores e viver em paz. É o que você irá aprender definitivamente hoje. Se a sua mente não para, não é porque ela é forte demais, é porque você entregou o comando da sua vida a ela. Você acorda e antes mesmo de levantar da cama, já está resolvendo problemas que não existem, revivendo erros que não podem ser mudados, antecipando dores que talvez nunca cheguem. E enquanto isso, a vida passa, não lentamente. Ela passa enquanto você está ocupado tentando sobreviver dentro da própria cabeça. O que te cansa não é o mundo. É essa voz interna que nunca se cala, que exige, cobra, alerta, ameaça, compara. Você chama isso de pensar. Mas Sêneca já via isso como outra coisa, uma forma silenciosa de escravidão. Ele observava que o ser humano sofre mais na imaginação do que na realidade, e isso não era poesia, era um diagnóstico direto da mente humana. O sofrimento não vem do que acontece, mas do juízo que você faz antes, durante e depois. Perceba isso agora, não como ideia, como experiência. Note como sua mente corre para o futuro criando cenários. Note como ela volta ao passado buscando controle onde não há mais escolha. É aí que você perde a paz, não porque a vida é dura, mas porque você vive fora do único lugar onde a vida acontece, o agora. Escreva nos comentários apenas isso. Eu não sou a minha mente. Nada mais. Só isso. Você acredita que precisa resolver tudo para descansar. Essa é a mentira. O verdadeiro cansaço não vem dos problemas, vem da tentativa constante de controlar o incontrolável. Sêneca ensinava que o tempo é o único bem que realmente nos pertence, e ainda assim é o primeiro que desperdiçamos. Não porque somos distraídos, mas porque somos sequestrados pela mente. A ansiedade não é excesso de pensamento, é identificação com cada pensamento que surge. Quando um pensamento aparece, você não observa. Você entra nele, você acredita, você reage, e nesse instante, perde a liberdade. O estoicismo puro não ensina a calar a mente à força. Ele ensina algo mais radical: parar de obedecer. Pensamentos surgem como nuvens, alguns escuros, outros leves. O erro não é a nuvem, é você achar que o céu virou a nuvem. Quando Sêneca falava sobre tranquilidade da alma, ele não prometia ausência de pensamentos, mas domínio interior. Domínio não é controle rígido, é clareza, é perceber que nem tudo que passa pela mente merece resposta. Observe agora o mecanismo que te prende. Um pensamento surge. Ele diz: e se der errado? Em seguida, o corpo reage. Tensão, aperto no peito, pressa, medo. E você chama isso de intuição, quando na verdade é hábito, um hábito mental repetido tantas vezes que virou identidade. Você não precisa brigar com isso. Brigar fortalece. Fugir cansa. O que rompe o ciclo é ver com clareza, ver sem julgar, ver sem seguir. Sêneca alertava que viver preocupado com o futuro é morrer antes da hora. Não porque o futuro não importa, mas porque você sacrifica o presente tentando garantir algo que nunca está garantido. A mente promete proteção, mas entrega exaustão. Ela diz que está te salvando, mas está te mantendo tenso, vigilante, endurecido. Veja o custo disso. Quantos momentos simples você perdeu porque estava mentalmente ausente? Quantas vezes seu corpo estava num lugar e sua mente em outro? Isso não é vida, é espera. A paz não surge quando os pensamentos somem. Ela surge quando você deixa de se confundir com eles. Quando um pensamento vier, não pergunte se ele é verdadeiro. Pergunte se ele é útil agora. Se não for, solte. Não empurre. Não discuta. Solte como quem abre a mão. Esse gesto interno muda tudo, porque você deixa de alimentar o mecanismo. Sêneca insistia na prática diária da atenção à própria mente, não como culpa, mas como vigilância serena. Não para se corrigir, mas para não se perder. Você não precisa melhorar quem você é, precisa parar de se abandonar toda vez que um pensamento aparece. O domínio interior começa quando você percebe que pode ouvir a mente sem seguir ordens. Pensar não é o problema. Obedecer sem perceber é. Agora perceba algo mais profundo. A mente acelera quando você acredita que o tempo está acabando, quando você sente que está atrasado na vida. Essa sensação de urgência constante não vem do relógio, vem da comparação. Vem da ideia de que você deveria estar em outro lugar, sendo outra pessoa, vivendo outra vida. Sêneca foi claro ao dizer que a vida é longa o suficiente para quem sabe usá-la, mas curta demais para quem a desperdiça em preocupações inúteis.
O desperdício não é lazer, é ansiedade, é viver sempre em função do depois. Quando você entende isso, algo relaxa. Não fora, dentro. O corpo começa a sair do estado de alerta. A mente perde força, não porque foi silenciada, mas porque perdeu a autoridade. E agora observe isso com honestidade. Quantos pensamentos hoje realmente merecem sua energia? Quantos são apenas ruído antigo repetido? Quantas decisões você adia não por falta de capacidade, mas por medo imaginado? Quando você vê isso, a mente começa a desacelerar sozinha, não por técnica, por lucidez. E essa lucidez é o que Sêneca chamava de liberdade interior. Não é ausência de dor, é ausência de escravidão. A partir daqui algo começa a mudar, mas não porque você aprendeu algo novo, e sim porque deixou de se identificar com o que sempre te dominou. E isso abre uma pergunta que precisa ser encarada com calma, sem pressa, sem resposta automática. Se você não é essa voz que fala sem parar, quem é você quando ela fica em segundo plano? A mente não grita porque é caótica. Ela grita porque nunca foi colocada no lugar certo. Desde cedo você aprendeu a ouvir cada pensamento como se fosse uma ordem, um aviso urgente, uma verdade absoluta. E assim, pouco a pouco, entregou sua soberania interior. Sêneca enxergava isso com clareza. O ser humano não é perturbado pelos fatos, mas pela submissão interior às próprias interpretações. Quando você acredita em tudo que pensa, você se torna servo daquilo que deveria apenas observar. Veja como esse mecanismo é silencioso. Um pensamento surge dizendo que algo vai dar errado. Você não percebe que é só um pensamento. Você reage como se fosse um fato. O corpo entra em alerta, o coração aperta, a respiração encurta. E então você chama isso de realidade. Não é. É condicionamento, um hábito antigo repetido tantas vezes que ganhou voz própria. Enquanto você não percebe isso, não há paz possível, porque você está vivendo sob comando de algo que nunca dorme. O erro comum é tentar eliminar pensamentos. Isso só cria mais tensão. Sêneca nunca ensinou repressão mental. Ele ensinou discernimento. A mente pode falar. O problema é quando ela governa. A liberdade começa quando você entende que nem todo pensamento merece resposta. Alguns precisam apenas passar, assim como ruídos da rua. Você não sai discutindo com carros que passam. Você apenas deixa passar. O mesmo vale para a mente. Perceba agora como você se trata internamente. Observe o tom da voz que fala dentro de você. Ela é dura, impaciente, crítica, exigente. Essa voz não nasceu aí. Ela foi aprendida, repetida, reforçada, e hoje parece sua identidade, mas não é. Sêneca alertava que viver em conflito interno constante é desperdiçar a própria vida antes mesmo de vivê-la. Não por falta de capacidade, mas por excesso de cobrança. Você não está cansado porque faz demais, está cansado porque nunca descansa por dentro. Mesmo parado, sua mente corre. Mesmo em silêncio, ela fala. Mesmo em momentos simples, ela avalia, compara, antecipa. Isso rouba energia vital. Isso rouba presença. Isso rouba alegria. E quanto mais você tenta melhorar, mais pressão cria, porque está tentando se consertar com a mesma mente que te adoece. Aqui está a virada silenciosa. A paz não vem quando você vence a mente. Vem quando você para de lutar contra ela. Luta é diálogo interno. Resistência é engajamento. Quando você observa sem reagir, algo muda. A mente perde força porque perde alimento. Pensamentos vivem de atenção. Quando você não os segue, eles enfraquecem sozinhos. Sêneca falava sobre a tranquilidade da alma como um estado cultivado pela clareza diária. Não é iluminação, não é êxtase, é sobriedade interior, é saber onde você termina e onde o pensamento começa. É saber que a mente pode sugerir, mas você decide. Essa distinção simples muda tudo, porque você deixa de ser arrastado. Veja como o medo do tempo age em você, a sensação de que está atrasado, de que devia estar em outro ponto da vida, de que algo precisa acontecer logo para você finalmente respirar. Essa urgência não é real, ela é criada. E quanto mais você acredita nela, mais acelera por dentro. Sêneca dizia que nada é mais digno de lamento do que uma vida inteira gasta em antecipação, porque você nunca chega, está sempre a caminho. Quando você vive assim, até o descanso vira culpa, até o silêncio vira incômodo.
porque a mente exige produção constante, mas a alma não funciona assim. Ela precisa de espaço, e espaço nasce quando você deixa de obedecer automaticamente. Quando um pensamento vier, em vez de segui-lo, observe o efeito dele no corpo. Observe a tensão que cria. Só isso já quebra o feitiço. Você não precisa convencer a mente de nada. Não precisa discutir. Não precisa vencer argumentos. Isso é armadilha. O estoicismo puro não é debate interno. É postura. É firmeza tranquila. É saber que você pode ouvir sem seguir. Que pode pensar sem se perder. Que pode planejar sem se torturar. Quanto mais você pratica essa observação, mais percebe algo profundo. Muitos pensamentos não têm utilidade alguma. São apenas ecos, resíduos emocionais, medos antigos, condicionamentos sociais, e você passou anos vivendo como se isso fosse você. Não é. É apenas conteúdo mental. E conteúdo mental não define identidade. Quando você para de se identificar, o corpo relaxa, a respiração muda, o tempo desacelera. Não porque o mundo mudou, mas porque você voltou para si. Isso é viver em paz. Não é ausência de problemas, é presença em meio a eles. Sêneca não prometia uma vida fácil. Ele prometia uma mente não escravizada. Agora perceba algo essencial. A mente sempre vai tentar recuperar o controle. Ela vai dizer que isso é perigoso, que você vai relaxar demais, que vai perder algo. Essa é a última defesa do hábito. Não acredite, observe. Quanto menos você reage, mais claro fica quem está no comando. A verdadeira prática começa nos momentos simples. Quando algo não sai como você queria, quando alguém te frustra, quando o futuro tenta te puxar. É aí que você observa. É aí que você não se entrega. Não com rigidez, com lucidez. Isso constrói domínio interior real, não teórico. E quanto mais você se estabelece nesse lugar, mais percebe que a paz não é algo que se alcança no fim. Ela aparece no meio do caos, no meio da incerteza, no meio da vida real, porque ela não depende de controle externo, depende de não se perder por dentro. Existe algo mais profundo acontecendo aqui, algo que quase ninguém percebe enquanto vive correndo atrás da própria mente. E essa percepção muda a forma como você se relaciona com o tempo, com o medo e com essa voz interna. Mas para avançar, é preciso encarar uma pergunta com honestidade absoluta, sem responder rápido, sem fugir. O que exatamente em você ganha quando você continua obedecendo a essa mente inquieta? A mente não quer paz, ela quer controle. E enquanto você confunde controle com segurança, continuará prisioneiro. Sêneca observava que a maioria das pessoas não vive, apenas se prepara para viver, como se algo precisasse estar resolvido antes que a vida pudesse começar. Esse preparo interminável é a ansiedade disfarçada de responsabilidade, e ela consome tudo. Note como seus pensamentos quase sempre começam com "e se". Essa pequena frase carrega medo do futuro. A mente projeta perdas para tentar evitá-las, mas ao fazer isso, ela te arranca do presente. E quando você sai do presente, perde o único lugar onde pode agir, sentir e existir. O sofrimento nasce exatamente aí. Você acredita que pensar demais é sinal de inteligência. Não é. É sinal de falta de governo interior. Inteligência sem direção vira tormento. Sêneca advertia que o homem que não domina a si mesmo é arrastado por qualquer vento mental. Não porque seja fraco, mas porque nunca aprendeu a se posicionar diante do próprio pensamento. Observe com atenção. Quando um pensamento aparece, ele não pede permissão. Ele surge. Mas quem decide segui-lo é você. Essa decisão acontece tão rápido que parece inexistente, mas ela existe. E é aí que a liberdade mora. Não no controle do pensamento, mas na escolha de não entrar nele. A mente te convence de que está te protegendo, mas veja o preço dessa proteção. Tensão constante, corpo rígido, respiração curta, incapacidade de descansar. Se isso fosse proteção, você se sentiria seguro, mas você se sente cansado, exausto, sobrecarregado. Isso não é cuidado, é abuso interno. Sêneca falava da necessidade de recolher a mente para dentro, não para se isolar do mundo, mas para não ser destruído por ele. Quando você vive reagindo mentalmente a tudo, qualquer detalhe vira ameaça, qualquer silêncio vira desconforto, qualquer pausa vira culpa. Isso não é vida lúcida, é vigilância permanente. Perceba como você tenta prever tudo para não sofrer, mas quanto mais prevê, mais sofre.
porque sofre agora por algo que talvez nunca aconteça. Sêneca foi direto ao dizer que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E essa frase não é consolo, é acusação. Ela aponta exatamente onde você se perde. Você não precisa expulsar pensamentos negativos. Precisa parar de dar palco a eles. Atenção é energia. Onde você coloca a atenção, algo cresce. Quando você alimenta o pensamento com análise, medo e repetição, ele se fortalece. Quando você observa sem seguir, ele enfraquece. Simples. Não fácil, mas simples. A mente odeia ser observada, porque observar cria distância. E distância quebra identificação. Quando você observa um pensamento, ele deixa de ser eu e vira algo que passa por mim. Essa mudança parece pequena, mas é decisiva. É o começo da liberdade interior. Veja como o tempo age como uma ameaça psicológica. A sensação de que está ficando tarde, de que você deveria estar mais avançado, de que perdeu oportunidades. Essa pressão não vem do relógio, vem da comparação. E a comparação é uma das formas mais cruéis de autoviolência. Sêneca alertava que quem mede a própria vida pela vida alheia nunca encontra paz. Quando você vive assim, o presente nunca basta. Sempre falta algo, sempre há um depois mais importante. Mas o depois nunca chega, porque quando chega, vira outro depois. E assim você envelhece em expectativa, não em presença. Isso é o desperdício que Sêneca denunciava com tanta firmeza. Você não está atrasado na vida, está distraído de si. E essa distração é alimentada pela mente inquieta. Quando você percebe isso, algo começa a se reorganizar. Não fora, dentro. A urgência diminui. O corpo solta. A mente desacelera. Não porque você mandou, mas porque ela perdeu o poder. O estoicismo puro não é frieza emocional, é clareza emocional. É saber sentir sem se perder. É saber pensar sem se torturar. É saber agir sem ansiedade. Sêneca nunca propôs anestesia da alma. Ele propôs sobriedade interior. Um estado onde você não é arrastado por cada impulso mental. Observe agora seus momentos de silêncio. Note como a mente tenta preenchê-los rapidamente. Ela traz lembranças, tarefas, problemas. Porque silêncio ameaça o hábito. Silêncio revela. E o que ele revela é que você existe além do pensamento. Isso assusta a mente, mas liberta você. Você não precisa se livrar da mente para viver em paz. Precisa colocá-la no lugar certo, como ferramenta, não como tirana. Quando a mente serve, ela é útil. Quando governa, ela destrói. Essa distinção muda toda a experiência de estar vivo. E quanto mais você pratica essa observação firme e calma, mais percebe algo desconcertante. Muitos pensamentos que pareciam urgentes perdem importância. Não porque foram resolvidos, mas porque você deixou de se identificar. A paz nasce dessa não identificação. A mente vai tentar te puxar de volta. Vai dizer que você está relaxando demais, que precisa se preocupar para não perder o controle. Observe isso. É apenas o hábito tentando sobreviver. Não lute, não discuta. Apenas não siga. Existe um ponto onde você começa a sentir algo raro. Espaço interno. Nesse espaço, você respira melhor. O tempo desacelera. As decisões ficam mais simples. Não porque a vida ficou fácil, mas porque você parou de complicá-la por dentro. Sêneca via isso como verdadeira riqueza. Não precisar de muito para estar em paz. Não precisar que tudo esteja certo para descansar. Não precisar dominar o mundo para dominar a si mesmo. Isso é liberdade real. E à medida que você se estabelece nesse lugar, uma pergunta começa a surgir naturalmente, não como curiosidade intelectual, mas como necessidade vital, algo que muda sua relação com a mente e com o tempo. Se você parar de obedecer a cada pensamento que surge, o que exatamente sobra em você? Se você chegou até aqui, não foi por curiosidade. Foi porque algo em você começou a perceber o mecanismo. A mente que acelera. O medo do tempo. A escravidão silenciosa aos próprios pensamentos. E agora a pergunta não é mais se isso existe em você. A pergunta é se você vai continuar obedecendo. Sêneca jamais prometeu conforto. Ele apontou liberdade. Liberdade de não ser arrastado. Liberdade de não desperdiçar a vida vivendo no futuro. Liberdade de estar inteiro agora. Se este conteúdo tocou exatamente onde dói, não ignore isso. Escreva nos comentários
Eu não obedeço mais à minha mente. Não como promessa, mas como decisão consciente. Curta este vídeo para que ele chegue a quem também está prisioneiro da própria cabeça. Inscreva-se no canal se você quer continuar aprofundando o estoicismo puro, sem frases vazias, sem motivação barata, sem ilusões espirituais. E permaneça atento, porque o próximo conteúdo não vai aliviar. Ele vai expor ainda mais fundo o ponto onde a mente perde totalmente o controle quando você para de segui-la.